Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos. Não entrou ainda. Entrou agora o link. Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Natália Belmonte aqui. Hoje estou com uma convidada especial, que é a Luana. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente está aqui vamos bater um papo, né, Michele? Seja bem-vinda, Michele. Boa noite. Esperar só um pouquinho o pessoal entrar para a gente poder iniciar o nosso bate-papo sobre práticas inclusivas na pandemia para alunos com TEA. Hoje a gente vai dar continuidade aí a essa temática sobre o autismo. É um mês aí de conscientização sobre o autismo. E a gente precisa falar sobre essa temática, sobre práticas inclusivas. E por isso que eu estou trazendo hoje aqui uma amiga de trabalho, a Luana. Já conheço a Luana desde 2010, eu acho, né, Luana? Quando trabalhava em sala de recursos, e você professora de educação especial lá no Acho CAE. que era. Acho que 2010. É. Já tem uma historinha aí curtinha. Pois é. Boa noite, Ludmila, Tiana, seja bem-vinda. Deusa. Camila, seja bem-vinda, Camila. Então, pessoal, eu vou me apresentar aqui para quem ainda não me conhece, né, que está chegando agora no meu Facebook. Eu sou Natália Belmonte, sou pedagoga, psicopedagoga, trabalho aí na área da educação e também no atendimento clínico, né, com crianças com autismo, atraso no desenvolvimento. E hoje eu convidei a Luana para a gente tecer aí esses saberes. A Luana é expert aí nessa área da educação especial, é sim. E por isso a gente vai bater um papo bem legal hoje sobre práticas inclusivas. Deixem as dúvidas de vocês, tá? Podem colocar aí nos comentários perguntas, as dúvidas sobre essa temática que é muito importante e nós vamos estar aqui trocando experiências. Vamos deixar a Luana agora se apresentar. Luana, seja bem-vinda, tá? É um prazer te receber aqui. Fala um pouquinho para a gente quem é a Luana. Boa noite a todos. Eu sou Luana, eu estou como coordenadora de educação especial aqui em Saquarema, mas sou professora de sala de recursos já há algum tempo, né? Comecei como estagiária no Centro de Apoio à Inclusão Escolar, que é o CAIE aqui de Saquarema, e não parei mais, né? Em alguns momentos eu até me afastei do centro de apoio, mas a inclusão não se afastou de mim, né? Continuei como professora em sala regular, que é uma experiência importante para a gente não se perder também muito da teoria e a prática, e fiquei nesse processo de educação especial, estudando, pesquisando, e não saí mais, me apaixonei. Então, vamos aí para 15 anos, eu e o Caê. Comecei antes de inaugurar e estamos juntos aí nesse processo. Muito legal. Excelente experiência, né, gente, da Luana, por isso que hoje ela está aqui para a gente conversar. Então, quando eu pensei nessa temática, me veio logo, né, o nome da Luana, por conta dessa experiência dela nessa área. Seja bem-vinda, Beatriz. Boa noite. Muitos colegas de trabalho aí, nomezinhos conhecidos. Muita gente bacana aqui, gente. Algumas mães de alunos aqui de Saquarema, que eu estou reconhecendo os nomezinhos. Isso é importante, né, Luana? A gente levar informação, né, conhecimento para a família nesse momento de pandemia. Quanto que isso é importante, né? É a capacitação dos pais, né, dos familiares, para que juntos com a escola possam aí estar desenvolvendo habilidades, né, com a criança. Inclusive, durante a pandemia, eu comecei a perceber que muitos pais não conseguiam entender o papel de cada profissional dentro da inclusão dos próprios filhos.
né? Não sabiam muito bem qual era o papel da sala de recursos, qual era do professor de sala regular, qual era o papel do profissional de apoio. E aí, a partir desse ano, nós criamos o curso de inclusão escolar para pais irresponsáveis, justamente porque a gente viu essa necessidade dos pais conhecerem um pouco, né, das funções de cada profissional. O que eu também comecei a perceber é que muitos pais recebem os laudos e muitas vezes não entendem nem os termos que tem no próprio laudo. E aí recebe aquele papel que deveria abrir algumas portas, né? E na verdade ele só abre dúvidas. Exatamente. E um laudo, ele não define a criança, né? E às vezes o desespero, às vezes da família é tanto porque recebeu ali um diagnóstico e acaba criando muitas percepções errôneas, né, diante daquele laudo. E às vezes até limita, né, a pessoa a busca pelo... Fora que é uma coisa inevitável, né? Você recebe o laudo e vai para o Google. Só que nem sempre o Google... é uma coisa muito comum, né? E aí nem sempre o Google ele define, né, o que o seu filho tem ou qual caminho tomar, né? Muitas vezes ele, muito pelo contrário, ele assusta mais do que auxilia. Com certeza. E principalmente falando da questão do transtorno do espectro autista, que o próprio nome já diz, né? Ele é um espectro, então ele tem uma variabilidade comportamental, né? De condição ali de critérios para o diagnóstico da criança, que isso vai variar muito, né? De uma criança para outra. A gente diz que fazer o diagnóstico de uma criança com autismo, eu acho que é o mais difícil que tem, por conta dessa variabilidade comportamental, né? Então, às vezes, como você falou, a mãe chega e pega aquele formulário ali na internet do que é o autismo, uma forma muito limitada, como se todas as crianças fossem daquele jeito, daquele perfil, né? E não é dessa forma. É preciso um olhar criterioso, cuidadoso para essa avaliação, tanto dos profissionais da saúde quanto da escola, né? Os professores que lidam diariamente com essa criança e agora de forma virtual, que se tornou mais difícil, né? Essa interação, essa busca, esse acolhimento da criança, né? Inclusive, eu sempre que oriento, né, quando os professores recebem um aluno, para primeiro não olhar o laudo, primeiro olhar a criança. Porque muitas vezes a pessoa se assusta com o laudo e ele começa a criar já preconceitos, não que seja por maldade ou por... É porque você começa a olhar o laudo e começa a buscar os sintomas que você acha que são pré-determinados para aquela deficiência, né? E aí você começa a buscar aquelas características na criança. E muitas vezes a criança não tem. Então, assim, eu sempre oriento os professores a primeiro olhar a criança, observar quais são as potencialidades, do que ela gosta, do que ela tem dificuldade ainda, o que ela não desenvolveu, e aí sim, depois olhar o laudo. Porque aí o laudo ele é só um complemento, ele não define a pessoa, né? E o autismo, né, ele tem uma série de variedades ali dentro, fora que cada pessoa é uma pessoa, independente da condição, independente da deficiência, né? Cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem uma condição familiar diferente, um tratamento diferente, né? Então, não dá para a gente definir uma pessoa pelo laudo. Exatamente. Dentro da minha área, da psicopedagogia, a gente trabalha justamente com isso, com essa avaliação das habilidades da criança, porque as crianças com autismo também possuem, né, as suas habilidades, as suas potencialidades, e dentro da nossa avaliação, a gente vai perceber, então, o que está em excesso, né, no repertório comportamental dessa criança e o que está em déficit. Então, para a gente ter o diagnóstico ali, né, é autismo, não é TDAH ou não é, para a gente pouco importa. O que importa para a gente é esse olhar criterioso, é essa escuta ativa ali, na busca pelas habilidades da criança. O que está em excesso para a idade dela e o que está em déficit, né, do repertório ali daquela criança,
por conta daquela faixa etária. E aí, Luana, aproveitando esse gancho, né? Vamos falar um pouquinho sobre a questão, uma frase que nós ouvimos muito, né? E tenho certeza que as pessoas que estão aqui também já ouviram essa frase, que cada criança tem seu tempo. O que a gente pode deixar aqui para eles em relação a essa frase que eu escuto muito, 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 muito? Os pais, geralmente, quando a gente, dentro da escola, né? Pai, vamos buscar uma avaliação, vamos observar o comportamento dele, as dificuldades. E muitas vezes essa criança vai para a avaliação e ela retorna, a família retorna com essa simples frase. O médico falou que cada criança tem seu tempo, que é para esperar, que isso é uma fase, isso vai passar. E a gente sabe que dentro do transtorno do espectro autista não é assim, né? Eu não gosto muito dessa frase porque primeiro, ela não define nada, né? Porque cada criança tem seu tempo, mas que tempo é esse? Qual é a fase, né? Que fase é essa? O que ele já passou de etapa? Então, cada criança tem o seu tempo, talvez, mas a gente tem que ficar aguardando esse tempo passar para poder tomar alguma atitude, né? Então, assim, primeiro pensar, enquanto professor, que você tem que conhecer as fases do desenvolvimento de uma criança, né? É claro que nenhuma fase do desenvolvimento, nenhum estudioso, ele deu assim, com 1 ano, todas as crianças têm que falar. Ele deu uma fase de desenvolvimento, né? De tantos meses a tais meses ele engatinha, de tantos meses a tais meses ele anda, de tantos meses até ele faz com equilíbrio. Então, você tem uma faixa aí para trabalhar. Agora, se você está vendo que uma criança de 1 ano, ele ainda não engatinha, alguma coisa está já demorando a desenvolver. Então, vamos procurar. Se uma criança aí com 2 anos, ela não conseguiu ainda falar mamãe, papai, não é o tempo da criança. Outra coisa que a gente ouve muito, né, Natália, é que a criança é preguiçosa. Não, fica tranquilo, ele é só preguiçoso. Mas qual criança é preguiçosa, gente? Então, assim, é importante que a gente comece a trabalhar com desenvolvimento, né? A gente fala de motivação. A criança, ela não está motivada para aquilo. E não estar motivada tem um porquê, tem uma razão, né? Então, a gente precisa buscar o motivo, a razão pela qual a criança não se motiva para aquela interação, né? Para aquela atividade, e buscar entender o porquê. E uma coisa que é importante da gente falar é que estimulação, ela não precisa ter laudo para fazer, né? A gente precisa ter a necessidade. A gente está vendo que a criança ainda não desenvolveu a fala. Então, eu, enquanto mãe, eu, enquanto professora, eu vou criar atividades para essa criança para estimular essa fala. Agora, eu não preciso do laudo, esperar um laudo fechado, levar no profissional para ele me dizer, não, essa criança tem problema de fala. Não, essa criança tem autismo. Não, a gente pode ir estimulando essa criança de diversas maneiras para que ele possa ver a necessidade da fala, se sentir estimulado, e aí a gente começar a trabalhar as habilidades, né? E aí a Marcinha trouxe aqui para a gente uma contribuição. Ela diz assim, antes do laudo, se possível, como professora de educação infantil, esse olhar é primordial. Então, essa é a fala que eu sempre uso e as pessoas já estão cansadas de ouvir, mas elas vão continuar ouvindo, que é a estimulação precoce, a intervenção precoce, quanto que isso é importante, né? Então, quem me conhece sabe que eu vivo falando sobre isso, e esse trabalho, esse olhar, né, ele começa lá na educação infantil. Porque o papel da escola é esse, é a aprendizagem, é a estimulação, é estimular habilidades, né? Então, quando a gente percebe que tem alguma coisa que não está indo de acordo com os marcos de desenvolvimento, que é o parâmetro que a gente tem, quando a gente percebe ali algumas lacunas naquele desenvolvimento da criança, é a hora de buscar, então, o motivo, né, dessa lacuna no desenvolvimento da criança. E para isso, como a Marcinha falou, é importante ter esse olhar, né, atencioso, observador, ele é primordial nesse processo, né, da primeira infância. E o professor, ele tem que sempre pensar no ano, né, na série que ele está. Então, se ele está na creche, ele tem que estudar, sim, os marcos do desenvolvimento daquele ano que ele está, daquela fase que ele está, para que ele possa aprimorar o seu olhar para entender, né, qual fase que aquela criança está, o que ela precisa desenvolver. Se ele começa a perceber que nos primeiros meses
aquela criança não está desenvolvendo, ele tem que pensar em situações para estimular aquela criança e também já para começar a observar e talvez chamar a orientação da escola, chamar o responsável, para que a escola também comece a observar, para o professor não ficar sozinho, porque às vezes o professor lhe observa sozinho, né? E aí acaba que ele não consegue tomar atitudes também. Mas que o pai também possa começar a aprimorar esse olhar, porque muitas vezes o responsável ele não enxerga, até por não conhecer esses marcos do desenvolvimento, né? Mas o professor, ele estudou para isso, então ele tem como avaliar esse início, né? De perceber que tem algumas coisas que estão fora do padrão, que alguma coisa está acontecendo de diferente, para que ele possa realmente começar uma estimulação. Perfeita a sua fala, é isso mesmo. É o que eu também vejo como necessidade, né, dessa participação, desse alinhamento, né, da família com a escola, né? Então, realmente não é papel da família identificar muitas vezes, né, esses atrasos, essas lacunas no desenvolvimento, porque quem estuda isso, né, quem tem essa didática, esse preparo pedagógico, esse refinamento assim pedagógico, vamos dizer, né, somos nós profissionais da educação, né? Apesar da nossa formação não trazer tanto embasamento nessa área, porque dentro da minha formação de pedagogia, a gente estuda isso de forma muito rasa, né? Essa questão dos marcos de desenvolvimento, sobre desenvolvimento infantil, de uma forma mesmo voltada para as deficiências, para os transtornos do neurodesenvolvimento, a gente vê isso muito superficial, né? Até mesmo nas especializações, na pós-graduação, a gente vê isso de forma superficial. Mas cabe, né, a nós profissionais da educação a buscar esse conhecimento, porque isso faz parte da nossa formação, né? E não é por falta de oferta, porque a gente tem oferta, né? A gente tem muitos cursos, lives e um monte de coisa agora com a pandemia aí. Inclusive gratuitos, né? Então, isso assim, o professor, ele tem que ser um eterno estudante, ele tem que pesquisar sempre, né? Foi isso que eu falei, você não precisa ser especialista em educação especial, em educação infantil. Pega naquele ano que você está na creche 1, e começa a observar a idade daquela, quais são as fases daquele ano que você está. Eu estou no pré-1, então eu vou começar a ver que idade que é essa, quais são os marcos de desenvolvimento para aquela idade. Não preciso ser especialista em todas as fases do desenvolvimento, mas é bom que a gente tenha isso, até que cole no caderno, né, para que a gente possa ter esse contato, né, contínuo. Uma outra coisa que a gente ouve muito alguns encaminhamentos também que a gente tem que aprender a discernir algumas situações, né? Nem toda criança também é autista, tá, gente? Porque a gente sabe que muitas vezes a gente recebe também uns encaminhamentos que são muito além do que deveriam, porque toda criança pequena, ela tem problemas com limites, e isso não quer dizer autismo. As crianças têm os seus marcos de desenvolvimento de fala, né? Muitas crianças agora estão retornando para a escola com dificuldade de socialização, porque passaram um ano em casa. Também não quer dizer autismo. Às vezes a televisão ajuda, mas ela também atrapalha, né? Porque a gente começa a ver alguns filmes e começa a ver algumas séries em que os autistas ou são super poderosos, que têm poderes fantásticos de memória e de raciocínio, ou que eles são pessoas totalmente isoladas e que não falam com os outros e a gente sabe que não é assim. Então, primeiro que o professor tem que ter muito cuidado para não sair diagnosticando a criança. Ele tem sim que ter aquele olhar observador, com sensibilidade, mas começar a observar e apontar essas diferenças. Não pegar e primeiro excluir jamais, tá, gente? Por favor. E segundo, já não rotular essa criança, para a gente não ter o problema do professor já dar o diagnóstico precoce, que não é bem isso que é a função do professor, né? O papel da escola aí é acompanhar esse desenvolvimento da criança, né? Então, é por isso que se torna necessário conhecer sobre o desenvolvimento infantil, os marcos de desenvolvimento. E aí, Luana, eu vou um pouquinho além, que é dizer que a gente precisa buscar esse olhar de ciência,
né? Porque, como você falou, a internet está cheia de informação. Se a gente entrar agora na internet e falar sobre, colocar lá autismo, vai aparecer 10 milhões de coisas variadas. E quem não tem, né, a informação, o conhecimento do que é, vai acabar, às vezes, se aprofundando num estudo de algo que não está embasado, né, cientificamente, que não tem evidência científica e que acaba estudando errado aquilo ali. Então, a outra dica é a gente sempre buscar informações que estão embasadas na ciência, que tem evidência científica, que já foi estudado, comprovado, que funciona aquilo ali para o transtorno do espectro autista. Porque a internet é maravilhosa, né? Mas a gente pode buscar fontes confiáveis. Com certeza. Né? É overdose aí de informações hoje, né? Ainda mais durante esse período agora de pandemia, a gente vê de tudo na internet, né? Colocar aqui, ó, que autismo virou moda. Cada vez tem mais pontos positivos e negativos. Eu vejo isso como positivo e negativo ao mesmo tempo, né? Positivo porque muitas crianças que eram vistas como recolhidas, tímidas, ou que não queriam muita coisa, elas foram de fato diagnosticadas e buscaram tratamento, né? E buscaram as terapias adequadas, que a gente sabe que faz total diferença. Mas, em compensação, também nós pegamos vários diagnósticos aí um pouco equivocados por conta dessa situação, né? Então, a gente tem que pesar também. Mas eu acho que, assim, no geral foi positivo, porque alertou muita gente sobre o autismo, né? Sim. E até tem essa discussão, né, de que acho que aumentou os casos de autismo. Por que aumentou os casos de autismo? Na verdade, nós estamos mais informados, né? A comunicação está chegando para a população do que é o transtorno do espectro autista. Então, fica mais fácil da gente identificar isso precocemente, né? Quanto mais o professor estudar e se aprofundar sobre essa temática, ele vai ter um olhar mais refinado para o desenvolvimento dessa criança. Torna-se mais fácil, né, de identificar isso precocemente. E aí a criança, ela recebe de forma apropriada, precocemente, essa estimulação, tanto na escola quanto no sistema público, né, na saúde. Por quê? A gente precisa também quebrar essas barreiras, né, entre saúde e educação. Às vezes o professor, ele conversa com a família, né, a equipe da escola, conversa com a família para encaminhar a criança para o atendimento, para avaliação. Mas aí a escolástica, ela já fez o papel dela. Não, eu já encaminhei. Agora é lá com os terapeutas. Nós já fizemos a nossa parte. E não é assim. O papel da escola é a aprendizagem, é desenvolver habilidades. Então, o encaminhar, ele é o segundo passo, porque o primeiro é esse olhar atento, né, para o desenvolvimento. Se perceber ali algum atraso, alguma lacuna nesse desenvolvimento, vamos sim investigar o porquê, né? Vamos criar redes de apoio, porque só a escola não vai dar conta, né, de tudo isso. Mas a escola tem um papel muito importante, que é de continuar esse processo de estimulação da criança. E isso deve acontecer aonde? Na escola. Porque imagina a criança que está na creche, né, que tem horário integral de creche. Se ela tiver só aquele horário de estimulação da terapia, que é 30 minutos, 1 hora por semana, isso não dá conta de desenvolver as habilidades que ela precisa, né? Então, o papel da escola também é importante. Na verdade, essa trilogia aí, saúde, educação e família, ela, se uma perninha dessa aí fica capenga, né? Se um não funciona direito, a criança é muito prejudicada, né? Porque se o responsável ele pode levar para a escola e para a terapia, mas se ele não ouve o terapeuta e se ele não ouve a escola, também não funciona bem. E se a escola não tem a parceria com a saúde, muitas vezes a saúde, né, um terapeuta, ele tem uma conduta e a escola tem uma conduta diferente. Então também não funciona. Às vezes até o responsável fica um pouco chateado, porque a escola solicita, né, um relatório do terapeuta para perguntar o que está acontecendo, o responsável leva isso como se fosse uma dúvida, como se você estivesse duvidando, né, de que o responsável está levando para terapia. Mas não é porque é de extrema importância que haja essa comunicação. Né, o relatório, e às vezes também o terapeuta pede esse relatório para a escola,
E aí o responsável muitas vezes não faz esse caminho porque ele fica, poxa, está duvidando de mim. Mas não é porque o terapeuta, para o terapeuta é muito importante saber o que está acontecendo na escola, e para a escola é muito importante saber o que está acontecendo na terapia, para que eles possam trabalhar em conjunto. Exatamente. E também tem o contrário disso, né? Muitas vezes a escola não recebe da maneira que deveria os terapeutas, né? E aí eu vou tirar isso por experiência, que muitas vezes quando eu vou para a escola para orientar a escola, né, com relação a alguma criança que eu esteja trabalhando, atendendo, nem sempre a gente é muito bem recebida, porque parece que assim, ela está vindo para cá para poder me ensinar a trabalhar, para dizer o que eu devo ou não fazer, né? Então, assim, é claro que isso não acontece em todos os lugares, mas tem uma resistência também com relação a isso. Então, a gente precisa quebrar essas barreiras, entender que é preciso esse alinhamento nessa parceria entre família, escola e a saúde, para que juntos ali possam estar traçando os mesmos objetivos e as metas para desenvolver as habilidades que estão em déficit nessa criança. Ou então, diminuir aquilo que está em excesso, que muitas vezes é preciso também pensar nisso. Porque não é critério diagnóstico dificuldade da aprendizagem da criança com autismo. E, às vezes, o professor se limita em práticas. Ah, ele tem autismo? Tá. Então, vamos mudar a massinha? Ah, vou mudar o livrinho lá para ele ficar pintando a aula inteira porque ele tem autismo. E aí confundem, porque não é condição, né? Não é critério, né, para o diagnóstico a criança ter esse déficit cognitivo. Muitas vezes o que acontece é o que Vitor da Fonseca diz, né, a dispedagogia, que são práticas, né, errôneas muitas vezes por não ter esse conhecimento, né? Então são 2 pontos aí. A questão da terapia, né, e da saúde e da educação, muitas vezes o terapeuta ir à escola e não ser tão bem recebido, mas a gente entende também que, assim, muitas vezes essa conduta foi mal feita, né? O que acontece? Muitas vezes o profissional da saúde, ele já encaminha um parecer, o que a escola tem que fazer, e ele muitas vezes não tem essa visão pedagógica. Então, na verdade, o que tem que haver é uma conversa, né? O terapeuta dizer o que está acontecendo no consultório e a escola dizer, e aí juntos tomarem, né, decisões e pensarem nas melhores estratégias. Então, o que acontece muitas vezes é que a escola se arma por já ter vivido muitas vezes a interferência da saúde, achando que sabe mais do que educação, né? Não respeitando a expertise da educação. Então, a gente tem que aprender, né, que cada área tem a sua expertise e que cada área deve ser respeitada. Então, assim, o psicólogo, ele tem sua expertise e ele sabe do que está falando. E o professor, ele sabe do que está falando também. Então, a gente tem que começar a pensar nos papéis e começar a respeitar os papéis, né? Porque a escola, muitas vezes, não recebe bem esse profissional porque essa relação já foi quebrada em algum momento. Não, às vezes não com você, mas com outro profissional que já tenha ido para a escola e aí, né, gera esse conflito. Então, a gente tem que começar a pensar nesses caminhos, né? Alguma experiência, né, que não foi satisfatória, né, com alguma outra criança, e aí acaba resumindo isso como se todas... Como se todas... E é um preconceito. Exatamente. Como esse professor que trata, muitas vezes, o aluno com autismo como se ele fosse incapaz, né, de desenvolver como as outras crianças. Isso, a gente tem um nome para isso, inclusive, muitas vezes é considerado crime, né? É o capacitismo, é você colocar que só porque ele tem autismo, ele já é incapaz. Ou que tudo que ele faça é maravilhoso, né? Porque ele, nossa, olha, ele conseguiu escrever com 6 anos. Mas ninguém disse que ele não conseguiria escrever com 6 anos. Né? A gente tem que começar a separar um pouco. Não é porque a criança tem deficiência, ou que ela tem autismo, ou que ela tenha qualquer outra condição, de que ela é incapaz. A gente tem que ir desenvolvendo, né, respeitando o desenvolvimento de cada um. Exatamente.
Vamos ver se tem alguma pergunta aqui, pessoal. Se alguém tiver alguma pergunta... um monte de comentários agora que eu parei para ver. Eu estou passando os comentários aí do pessoal, né? Todo mundo concordando com a nossa fala, dizendo que é isso mesmo, estimulação precoce é importante, que a parceria da família, da escola, junto com a saúde também é primordial. Vamos falar agora, Luana, um pouquinho sobre, então, essas práticas inclusivas, né? Como você falou, muitas vezes os pais, os familiares, confundem a função, né, desses profissionais que atuam na escola, o papel ali do professor regente com a criança, o papel do profissional de apoio especializado ali, né? O professor na sala de recurso, muitas vezes, que é visto não só pela família, mas também muitas vezes pelos professores, como aquele que vai dar aula de reforço para a criança, né? Então, isso aí é muito sério também. E muitas vezes o próprio professor de sala de recursos se coloca nessa situação, nessa posição de que eu estou ali para dar a tarefinha. Então, a criança ela não concluiu a atividade na sala de aula, não está querendo fazer lá. Me dá aqui, tia, que eu vou fazer com ele lá na sala de recursos. Muitas vezes ele se submete a esse tipo de ações, né, misturando esses papéis, né, porque ele não é um professor de reforço, né, ele não é professor de reforço escolar. A escola também vê a sala de recursos como um passatempo, né, a criança sai de sala por alguma razão e fala, vai para a sala de recursos, né, só para passar um tempo, vai lá pintar alguma coisinha. Ou então é um lugar, é a salinha lúdica, né, bota ele lá para ele brincar um pouquinho, né, como desmerecendo o papel do profissional e também das práticas lúdicas, que nós sabemos aí que o que mais tem de evidência científica para a intervenção do autismo é as práticas baseadas, né, na ludicidade, no brincar, mas é um brincar aí pedagógico, é um brincar com objetivo, né, com intencionalidade. E muitas vezes a gente ouve isso, aquela sala lá que é de brincadeira, né? Coloca ele lá, ele tá muito agitado, vamos colocar ele lá na sala de recursos para ele poder brincar um pouquinho. E aí confunde, né, a função realmente dessa sala. Então eu posso falar um pouquinho do papel de cada profissional? Então vamos lá. Primeiro eu vou falar um pouquinho do papel de cada espaço, né? A escola é um lugar para aprender. Ela não é um lugar só para socializar. Então, a gente ouve muito também que o aluno autista ele vai para a escola para socializar. E essa é uma prática exclusiva, embora ela pareça, né? Olha, ele está vindo para a escola para socializar. Ela vem disfarçada como uma fala inclusiva, mas ela não é. Ela é de um momento de integração, onde as crianças iam para a escola só porque elas precisavam ir para a escola. Né, só porque era direito delas, mas elas não estavam de fato incluídas. Socializar, a gente socializa na igreja, na família, na pracinha. Socializar, a gente socializa quando a gente está com qualquer outra pessoa. Isso é socializar. A gente vai para a escola para aprender. Não necessariamente a gente vai para a escola só para aprender a ler, escrever, fazer conta. A gente pode desenvolver outras habilidades na escola. Então, muitas vezes, naquele momento, para a criança autista, não é o mais importante ler e escrever. Às vezes, naquele momento, é muito mais importante desenvolver a autonomia, desenvolver a coordenação motora, desenvolver a oralidade, né, que é a fala, a comunicação. Então, a gente vai para a escola para aprender. Não necessariamente só aprender a ler e escrever. Esse é o ambiente da escola. O ambiente da sala de aula, ele faz parte da escola. Então, a gente não precisa também só aprender dentro da sala de aula. A gente pode aprender no entorno da sala de aula, né? A gente tem a sala de leitura, a gente tem o laboratório de informática, nem toda escola tem, infelizmente. Mas a gente tem uma série de ambientes dentro da escola. O pátio ensina muito, se ele for bem utilizado. A quadra ensina muito, se ela for bem utilizada. E o ambiente da sala de recursos é um ambiente onde a criança deve ir no contraturno, ou seja, se ela estuda de manhã, ela vai à tarde. Se ela estuda de tarde, ela vai de manhã. Ela é um complemento da escola regular. Lá,
a criança aprende as habilidades de que ela precisa para a sala regular. Então, por exemplo, se essa criança não consegue ficar o tempo total da sala de aula regular em sala, com atenção, na sala de recursos, nós vamos trabalhar de forma lúdica, de forma prática, da forma que for preciso para aquela criança, a atenção, o foco, para que ela possa ter a habilidade de estar na sala regular. Se ela não consegue se comunicar com o colega, por exemplo, se ela não consegue se comunicar com o professor, então lá na sala de recursos eu vou trabalhar a comunicação. E aí como que eu vou fazer isso? Eu não vou fazer de forma interpretação de texto com uma folhinha, eu vou conversar com ele, e aí muitas vezes a criança chega da escola, da sala de recursos, e fala para o pai, passei o tempo inteiro conversando, mas às vezes era a habilidade que ele precisava trabalhar. Linguagem receptiva, linguagem expressiva, muitas vezes que é pouco estimulada. Foco de atenção, às vezes ele está sofrendo um bullying lá dentro da escola, e aí o professor de sala de recursos está trabalhando isso com ele, está tentando entender o que aconteceu dentro de sala. Então, o professor de sala de recursos, ele não tem um conteúdo específico para trabalhar, ele vai trabalhar de acordo com a necessidade daquela criança. E o profissional de apoio, onde ele fica nisso? O profissional de apoio, ele dá suporte à inclusão do aluno. Muitas vezes vem o profissional de apoio como babá, como se ele tivesse de ficar ali grudado com aquela criança o tempo inteiro segurando a mão dele para ele não aprontar. Mas, na verdade, é o quê? A sombra. Tem uma fala que eu detesto, que sempre que eu vejo, eu chamo a atenção das pessoas, que eu acho muito errado, olha, seu filho chegou. Toma aí seu filho. Mas que filho, gente? Ele é um profissional de apoio, que ele deve dar suporte ao professor para que o professor faça a inclusão desse aluno. O profissional de apoio, ele não deveria ser visto como específico para aquela criança. E aí tem muita gente, inclusive, que cria essa dependência. O autista, principalmente com o autista, ele cria esse vínculo de achar que o profissional de apoio tem que estar todo ano com aquela criança. E aí você gera uma dependência grande com aquele aluno, e quando, por acaso, esse profissional de apoio consegue um outro trabalho ou fica doente, essa criança sofre demais, porque ela criou uma dependência, e aí para você acostumar com outro profissional, nossa, dá um trabalho incrível, Então, a gente tem que... Pode falar. Pode falar. Complementando a sua fala, essa questão de criar esse vínculo, esse acolhimento e dar esse suporte também para o professor, mas ter o cuidado também de respeitar ali até onde esse profissional pode ir, até onde ele pode trabalhar, estimular e dar apoio para essa criança, porque senão vira uma confusão de relacionamento, e se misturam as coisas, os fatores pessoais com profissionais, Isso também, como você falou, a questão de criar dependência da criança, realmente esse profissional ele vira uma sombra para a criança. Ele, ao invés de trabalhar a autonomia, ele deixa essa criança cada vez mais dependente da ação desse profissional. E eu sempre falo que o profissional de apoio, ele é um último recurso, ele não é o primeiro. Quando a gente recebe, às vezes, um pedido de um PAED, eu falo, não, primeiro tem que avaliar a necessidade. E alguém fala assim, mas é direito dele. Tudo bem, eu tenho direito ao UTI, mas eu não quero usar todas as vezes. Nem sempre o que a gente tem direito é necessário naquele momento. Então, a gente tem que pensar que nem todo autista tem necessidade. Às vezes, ele tem dependência, às vezes, ele consegue realizar as atividades, então, para que eu vou ter um profissional ali do lado dele? Só para gerar mais uma pessoa dentro de sala e para que ele, muitas vezes, fique com essa necessidade. A gente conhece, às vezes, alunos que são totalmente capazes e eles ficam olhando para o PAED, esperando que o PAED faça alguma coisa. A gente aqui chama de PAED, tá, gente? Aqui em Saquarema. A gente adora a sigla. Então, o PAED é o profissional de apoio. E aí ele fica aguardando o profissional de apoio fazer alguma coisa para ele poder tomar uma atitude.
porque foi gerada essa dependência, né? Então, a gente tem que parar e pensar, será que esse aluno realmente tem necessidade de profissional de apoio? Será que essa turma realmente precisa do profissional de apoio? Essa semana mesmo, uma escola falou assim, não, esse ano não precisa de profissional de apoio, porque como está no híbrido, só tem 3 alunos em sala. Para que o professor precisa de um profissional de apoio para dar a inclusão desse aluno? Só tem 3 alunos em sala. Então, essa escola é uma escola sábia, porque o profissional de apoio, ele está ali para dar apoio ao professor para fazer a inclusão. Se só tem 3 alunos, dá para fazer um trabalho maravilhoso, né, de atenção ali aos alunos. Então, não tem necessidade de um profissional de apoio. Exatamente. E a gente tem esse respaldo também legal, né? Porque a própria lei diz que é direito, mas quando houver necessidade, que vai se colocar esse profissional. E aí fica uma brecha também ali na lei, porque ele não diz quem é que vai definir, né, isso, né, que quando que é necessário ou não, né? E muitas vezes os pais exigem isso, muitas vezes sem ter esse conhecimento, de que ao invés de ajudar, às vezes pode atrapalhar o desenvolvimento da criança. Mas aí cabe a cada órgão definir suas regras, né? Definir embasado, claro, no estudo. Você não vai embasar suas regras no que é vantajoso para você, enquanto município, ou enquanto escola particular, ou enquanto qualquer unidade. Você vai pensar no que é melhor para aquele aluno. Então, a gente aqui, por exemplo, a gente criou toda uma série de critérios, não fui eu que criei sozinha, nós juntamos uma equipe técnica, juntamos os professores de sala de recursos na época e definimos quais são os critérios, do que precisa. E também nem sempre esses critérios funcionam. Às vezes existe um caso que a gente... Não, peraí, vamos pensar, vamos avaliar. Então a gente chama um psicopedagogo, chama um psicólogo, avalia para poder saber a real necessidade, né? Exatamente. E às vezes tem essa dúvida, né, de quem é que vai fazer, então, quem vai dizer, então, que essa criança precisa ou não? E, às vezes, acham que isso é de responsabilidade, às vezes, do médico, do neurologista, do psiquiatra, né? Não, pede lá, mãezinha, para o médico colocar no laudo que a criança precisa, né? E é o que você falou, cada um tem os seus saberes, né? Tem o pedagogo, ele tem os saberes dele voltado para as questões pedagógicas, o profissional da saúde tem os saberes dele também, né? Então, fazer essa ponte, essa união aí, esse alinhamento, para que juntos possam traçar as estratégias para a criança, né? Então, não existe só... Dentro do transtorno do espectro autista, pessoal, não existe um único profissional que vai dar conta de traçar ali as metas, estratégias para essa criança, para o desenvolvimento dela. A gente precisa de uma equipe, né? Para cada um ali estar contribuindo com os seus saberes. Até porque a gente tem que avaliar bastante também a necessidade desse aluno, né? A gente sempre ouve assim, ele é autista, precisa de fono. Ele é autista, ele precisa de psicólogo. Às vezes não, a gente tem que avaliar a necessidade daquele aluno e pensar até para priorizar os tratamentos. A gente sabe que quando na rede pública muitas vezes é difícil, né, esse tratamento, de conseguir vaga e todo um processo, e também muitas vezes pelo plano é complicado. E mais ainda quando é particular. Então, quando o responsável, às vezes, tem que pagar, né, esse tratamento, a gente, às vezes, tem que priorizar mesmo, né? Qual tratamento é mais importante nesse momento para ele? Então, é importante que seja feita essa avaliação. Nem sempre ele vai precisar de todos os tratamentos ao mesmo tempo. Pode ser que ele precise de um por um tempo e depois ele precise de outro tipo de tratamento. Cada criança é uma criança. A gente não pode criar um padrão, uma receita pronta e achar que só porque ele é autista, ele necessita daquelas condutas. Né? Geralmente é o pacote, fono, TO, psicólogo. Isso. Né? É esse pacote, né? Cada criança vai ter uma necessidade diferente, né? E o que a gente sabe hoje, enquanto conhecimento, né, de ciência aí, que todos precisam de intervenção precoce. Quanto antes iniciar esse processo de intervenção, melhor o prognóstico dessa criança, melhor vai ser aí para o desenvolvimento dela. Agora, qual profissional que essa criança vai precisar, isso é uma avaliação individual, né? Você vai partir ali de cada indivíduo. Outra coisa que tem nessa receita,
que a gente tem que ter muito cuidado é que às vezes a gente encontra no Google, né? Atividades para autistas. Apostila para autista. Gente, foge disso. A pessoa que te vende uma apostila para autista, ela não entende nada de adaptação curricular. Exatamente. Porque a adaptação curricular é individualizada. Eu tenho que ver o aluno, a característica do aluno. Não interessa se ele é autista, se ele é uma pessoa que aprende do jeitinho dele. Então, não existe isso de atividade para autista. Existe atividade. Atividade de alfabetização, uma atividade de coordenação motora, uma série de atividades para a habilidade que você quer desenvolver. Não existe para deficiência. Foge disso. Se você encontrou aí na internet um pacotão maravilhoso... Foge. Atividades para autista, foge. Foge que está errado. Exatamente. Eu oriento muito as famílias, né, que eu atendo, porque eles justamente perguntam sobre isso. Natália, eu vi um site que tem uma coleção de atividades tal. Eu falei assim, não. E quando eu vou olhar, é apavorante, entendeu? Porque não tem embasamento nenhum. E às vezes infantiliza, né, o autista. Então, às vezes, o aluno está lá no 5º ano e aí tem aquela atividade B com A, que eu já não gosto, né? Porque para mim, B mais A e B com A criança não desenvolve, mas esse é outro assunto. E aí, a criança fica sempre infantilizada, né? Ela fugiu daquela fase. 5º ano, a criança muitas vezes já tem 10 anos, né? Então, não é aquele joguinho, aquele jeito de lidar. Então, tem que ser uma atividade para a criança, independente da condição que ela tenha. Tá? A gente tem que pensar na aprendizagem de cada um. E por ser um transtorno que tem uma variabilidade, né? Quando a gente pensa numa atividade lá pronta para crianças com autismo, ela não está atendendo essas necessidades, né, da criança. E aí é que entra a importância do plano educacional individualizado, né, do PEI, ou em alguns estados se chama Programa de Desenvolvimento Individualizado. Isso não tem uma nomenclatura única, né, específica. Cada município traz uma nomenclatura diferente, mas é essa adaptação, é esse pensar, né, é o avaliar, é o acompanhamento dessa criança de forma individualizada. E durante esse período agora, Luana, de pandemia, né, de aulas remotas, como avaliar o nosso aluno para montar o nosso PEI? Esse é o grande desafio das escolas, né? Eu também, mesmo trabalhando na área, tanto aqui no consultório como psicopedagoga e também na escola, vejo a dificuldade, porque as nossas crianças com autismo, não são todas, mas algumas têm a dificuldade dessa questão de atenção, foco, de sentar e acompanhar pela tela ali. Eles são ótimos, muitas vezes, para jogar, para assistir um vídeo, né? Mas para esse acompanhamento, para essa interação, é um desafio, né? Se tornou um grande desafio. Como fazer isso? Quais são as orientações? Tem alguma orientação, Luana, do MEC para esse período especificamente, assim, do ensino remoto? Então, a gente tem que primeiro pensar que a pandemia porque as pessoas têm muito, às vezes, criticando, né, o professor, porque o professor ficou perdido. Mas quem aqui estudou a pandemia, né? Quem aqui passou por uma previsibilidade, olha, ano que vem tem pandemia. Vamos nos organizar, porque pandemia... Então, assim, a gente está aprendendo nesse meio, né? Ninguém sabe tudo e não tem nenhum especialista em pandemia. Então, assim, até a literatura, até para estudar o que você tem que fazer, ela não existe. Até a evidência científica é complicado, porque a gente não passou por nenhum momento igual a esse. Então, o que a gente tem hoje é tentativa e erro. Tentei, deu certo, maravilha. Vamos fazer e aprimorar. Tentei, deu errado, perdoa, porque a gente está num momento complicado e tenta em outra estratégia. Então, assim, o mesmo sofrimento que os pais estão sentindo, né? Porque, claro, a gente sabe que a vida escolar da criança ajuda muitas vezes na rotina dessa família, né? De trabalho, de descanso também, porque a gente sabe que a vida
de pais com crianças com autismo também não é fácil, não é simples. Então, a gente tem que pensar em tudo, em cada aspectozinho. Outra coisa é que, como eu vou avaliar meu aluno autista? Se eu disser uma receita pronta, eu estou caindo naquela menina, naquele profissional que vende a apostila para o autista. Então, eu vou ter de pensar numa estratégia para cada aluno, né? Como ele aprende, o que ele aprendeu. Então, a parceria com a família é primordial. Então, sem essa parceria, vai ser muito difícil avaliar remotamente. É o primeiro ponto. Segundo ponto, eu tenho que pensar nas várias formas de avaliar. Eu não posso pensar só naquela provinha de papel, né? Porque é o que muitas pessoas acham que isso é avaliação, né? E isso, na verdade, é só um jeito de notificar, né? De dar nota, de dar uma pontuação para esse aluno. Então, eu tenho que pensar em quantidade, mas também em qualidade. Como ele aprendeu, o que ele aprendeu, como ele desenvolveu. Isso tudo eu vou ver avaliando esse aluno e observando esse aluno e ouvindo também o responsável, porque em momento remoto é quem a gente tem de mais próximo para entender como é que está sendo esse processo com o aluno. Quanto ao ensino remoto, é uma coisa até interessante. Muitos alunos com autismo desenvolveram muito melhor no remoto do que no presencial. Então, existe sim aprendizagem no remoto, tá, gente? Porque as pessoas acham que no remoto ninguém aprende nada, mas depende muito do tipo de aprendizagem daquele aluno. Eu, por exemplo, se eu tivesse tido a educação remota lá quando eu estudava, eu ia ser bem mais feliz, porque eu gosto do remoto, eu gosto da distância. É o meu tipo de aprendizagem, né? Agora, o que a gente também não pode é repetir o que a gente faz no presencial no remoto. A gente tem que mudar a didática. No remoto, o foco é o aluno. No presencial, o professor ele é muito mais ativo na aprendizagem. Ele ensina, ele é sempre o foco da aprendizagem. Ele fala, o aluno escuta, ele leva a atividade para o aluno, né? Ele corrige. O professor é ativo o tempo inteiro. No remoto, tem que ser o contrário. O aluno é que faz a aprendizagem dele. Então, você tem que mudar a metodologia. E aí, como que você muda essa metodologia? Mudando as estratégias. Às vezes, o aluno ele não está focado ali naquela atividade remota, porque você só copiou o que você fazia em sala. Você leva a folhinha e manda para o responsável fazer lá com aquela criança. Né? Ou então você pega e manda um vídeo de 10 minutos para um aluno. Quem presta atenção em vídeo de 10 minutos, gente? Nem a gente, né? Nem a gente. Presta atenção. Nosso foco é de 2 minutos no máximo. Se você tivesse uma propaganda, mesmo que fosse assim, de uma coisa muito interessante que você goste muito, se essa propaganda durasse mais de 5 minutos, eu tenho certeza, você não prestaria atenção. Até a novela, ela tem comercial. Por quê? Porque você tem que ter esse tempo de distração. Você tem que mudar o seu foco de atenção uma hora para você depois voltar para o foco. Então, na verdade, às vezes o aluno ele não está interagindo no remoto porque a estratégia está errada. Ela tem que ser modificada. E aí, como é que você vai avaliar? Do mesmo jeito que você conseguiu chamar a atenção desse aluno. Ah, eu consegui por um joguinho, então eu vou trazer um joguinho para esse aluno para avaliar. Ah, eu consegui pela folhinha, é um jeito que ele faz bem, pela apostila. Então, eu vou avaliar pela apostila. Ah, eu consegui falando com ele e ele grava um vídeo para mim. Eu vou avaliar desse jeito. Eu não preciso de uma fórmula pronta para todo mundo. Aí você me perguntou do MEC. O MEC também no começo ficou um pouco perdido, infelizmente. O MEC demorou a dar uma resposta, né? E aí o Conselho Nacional de Educação também... no começo ele até deu um parecer e que foi muito exclusivo até, né, porque ele botou que nenhuma criança retornava para o presencial, nenhum aluno com deficiência, porque nenhum aluno com deficiência tinha condições, né, e aí isso foi muito criticado no nosso meio, né, de educação especial, de deficiência, e aí depois ele botou já com cada especificidade, né, recomendando os cuidados.
Então, a gente também tem que ter cuidado, às vezes, porque até o MEC, coitado, não sabia o que fazer no início, né? Então, a gente tem que parar e pensar o que serve para o nosso aluno, né? Às vezes, aquele documento é lindo no papel, mas não serve para o nosso aluno. Então, é olhar o aluno, observar como ele está aprendendo, perguntar para a mãe o que ele gosta de fazer. Ah, ele gosta de joguinho? Então, vou achar um joguinho que ajude ele no desenvolvimento, o que ele precisa, e vou avaliar pelo joguinho. Alguém perguntou do portfólio. Eu vou falar uma coisa, de repente alguém vai me criticar. Eu não gosto de portfólio. Eu não gosto de portfólio. É assim, eu lembro de uma exposição que eu fui de educação especial de um município, e aí tinha várias barraquinhas assim, né, de várias escolas, e aí tinha uns portfólios lindos. Era até sobre uma artista, não me lembro qual. E aí eu fui olhando um trabalho maravilhoso de artes, e aí quando eu olhei, a criança tinha paralisia cerebral severa. Nada feito pela criança, né? Era óbvio que não tinha sido feito pela criança. Era feito pelo profissional de apoio. E aí o próximo profissional de apoio que pegar essa criança, eu tenho até pena, porque o responsável vai falar assim: nossa, mas ele fazia coisas tão lindas com outro profissional, por que com você ele não faz? Então, o portfólio... Você sabe que isso acontece até com as crianças neurotípicas, por exemplo, lá na educação infantil. Esses trabalhos de arte, muitas vezes, não dá liberdade da criança criar o seu próprio trabalho. Sempre tem a mão, essa sombra, né, do professor ali. Vamos ajeitar aqui para ficar mais bonitinho, para ficar caprichadinho, né? Então, isso só que já vem, com a carinha da criança, né? Vem de uma cultura distorcida da criança. É igual o mural. O mural é para ser feito pela criança. E aí, quando você faz aquele mural lindo, mas a criança nem se enxerga ali, porque você repintou o que a criança fez, né? Então, assim, o portfólio, se ele for verdadeiro, bem feito, né, com as características da criança, ele é, sim, um registro da adaptação e de tudo que foi feito. Mas se ele for só para exposição, não é legal. Então, eu não considero o portfólio uma boa ferramenta avaliativa. Sim, e o que você falou no início, né, da sua fala, parece que virou uma fala repetitiva. As pessoas falarem assim, não, prejudicou demais, a pandemia, né, prejudicou demais as crianças com autismo. E essa não é a total verdade, né, a realidade. Nós temos muitas crianças que, com esse período de aulas remotas, conseguiram desenvolver habilidades que não estavam conseguindo desenvolver dentro da escola, né? Por quê? Por ser, né, aquelas crianças que estavam dentro de um ambiente educacional que não tinham aquele olhar para aquela criança, com as adaptações necessárias para aquela criança, né? Porque às vezes quando pensa assim, vamos preparar um PEI, vamos pensar nas habilidades acadêmicas. E quando a gente fala de inclusão, não é só adaptação do currículo da escola. Não é só da parte de conteúdos, né, de objetivos ali e atividades para a criança. A gente tem que pensar num todo dessa escola. A adaptação da rotina dessa criança, muitas vezes a adaptação ali daquele ambiente de sala de aula, muitos estímulos que vão, muitas vezes, atrapalhar a aprendizagem da criança, alguns estímulos que são distratores ali. Então, esse olhar atento que você falou para avaliação, ela é individual, né? Então, eu acho que o primeiro, que assim, regra é a gente criar esse acolhimento com a família, essa busca, né, acolher essa família e resgatar essa família para a escola, porque as crianças não estão, né, algumas não estão participando. É muito comum eu ouvir isso. Meu aluno com autismo, ele não participa da aula. Meu aluno com autismo, ele não entrega as atividades. A mãe não pega, não dá devolutiva das atividades. Por quê? Está faltando esse acolhimento, está faltando esse resgate da escola. E será que ele não participa da aula por quê? Né? Porque às vezes aquela aula não tem nada a ver com a personalidade dele, o aprendizado dele, o jeito dele. Então, muitas vezes, infelizmente, o que está se fazendo é que o ensino remoto está reproduzindo a sala de aula, que já deveria ter mudado há algum tempo, né? Que é aquele, eu escuto, né? O aluno escuta e o professor fala. Educação bancária, né? Então, na verdade, a gente já precisava mudar a educação presencial já fazia algum tempo.
né? E a educação especial só veio por causa disso, porque eu sonho num dia que a gente não vai precisar da educação especial, né? Que vai ser só a educação. Talvez a gente esteja um pouco longe disso. E nesse período agora, né, de pandemia, de ensino remoto, a gente deve pensar também em inclusão até para os neurotípicos, né? Porque a inclusão ela não é agora, nesse momento, somente para criança com autismo, com deficiência. E as nossas crianças com desenvolvimento neurotípico que não estão conseguindo aprender também. Porque a gente não respeita as diversas aprendizagens. A gente, na verdade, a gente não devia falar de deficiência, a gente devia falar de diversas aprendizagens. Todo mundo aprende diferente. Eu posso ser mais visual, você mais auditiva, né? A gente já sabe disso, a gente só não pratica o que a gente sabe. Então, na verdade, quanto mais a gente diversificar o jeito de ensinar, menos a gente vai ter dificuldade de aprendizagem e menos a gente vai ter essas diferenças, né, no desenvolvimento de cada criança. Então, o que a gente tem que pensar é num modo diferente de ensinar. Qual é a estratégia que eu tenho para trabalhar com essa criança? Independente do laudo dela. É claro que a gente sabe que o autismo tem características específicas, né? E muitas crianças melhoraram muito, sim, o aprendizado com o ensino remoto, porque diminui o barulho, que a gente sabe que muitas vezes incomoda muitas crianças, porque a gente sabe que muitas vezes aquela rotina da sala de aula não é a melhor para aquele aluno, porque a gente sabe que muitas vezes essas 4 horas dentro de sala é muito cansativa. Então, houveram sim alguns ganhos, e quem sabe depois dessa pandemia a gente repense na nossa educação e pense, de repente, que até alguns alunos a gente possa mesclar, ficar um tempinho no presencial e de repente um tempinho no remoto, porque ele desenvolve bem no remoto. Quem sabe a gente não consiga aí perceber utilizar, né, essa rotina, ela pode ter uma adaptação do próprio espaço da escola. Porque quem disse que a gente aprende só na sala de aula regular, né? A gente aprende, como você falou, no pátio, na biblioteca, na sala de informática, qual é o espaço que pode potencializar a aprendizagem do meu aluno. Então, é esse que eu vou usar. Nem sempre vai ser a sala de aula. É claro que a gente precisa também, essa criança estar inserida nesse espaço para criar vínculo e interação com as outras crianças. Mas eu também posso levar, né? Eu posso fazer atividades em grupo, em pequenos grupos, em outros ambientes também. E aí eu te pergunto, né? Pode levar outros alunos para a sala de recursos? Claro. A sala de recursos, ela tem um público-alvo. Né? O público-alvo da sala de recursos é aluno com deficiência visual, intelectual, auditiva, intelectual, visual, física, transtorno do espectro autístico e altas habilidades, que muita gente também descarta, né? Acha que não precisa. Esse é o público-alvo da sala de recursos. Agora, a sala de recursos não precisa ser uma sala fechada, trancada, chaves, onde os outros alunos não possam interagir, né? Muito pelo contrário, você pode criar atividades onde outros alunos estejam ali envolvidos, para que você possa trabalhar essa inclusão de fato. Né? Outra coisa, se eu posso sim receber alunos com dificuldade de aprendizagem na sala de recursos. É claro que a prioridade é para alunos com deficiência, altas habilidades, transtorno do espectro autístico. Mas se eu tenho vaga, por que não acolher? Né? Então, eu posso sim criar uma atividade, um projeto, mas tudo com objetivo. Não posso também, gente, entra aí, vamos conversar, passar um tempo. Não, eu tenho que ter um objetivo, criar um projeto, fazer um planejamento para que aquilo aconteça, né, da forma mais produtiva possível. Mas qualquer aluno deve frequentar a sala de recursos. E o público, que é o alvo do alvo na sala de recursos, é o professor. Todos os professores deveriam frequentar a sala de recursos, porque a gente sempre fala assim, o professor, não me sinto preparado para a inclusão, mas o professor da sala de recursos é o principal recurso da sala, porque é ele que é especialista em educação especial. Então, se o professor está com alguma dúvida quanto ao aluno especial, se ele não consegue fazer bem a adaptação, corre lá para o professor da sala de recursos, frequenta a sala, porque isso vai trazer várias ideias. Eu tenho certeza que vai abrir um mundo, um leque aí de informações para ele. Essa parceria, né? A sala de recursos, ela não é um mundo à parte, gente, da escola, né?
ela está ali para somar, para agregar. Então, essa parceria do professor da sala de recursos, juntamente com a equipe pedagógica da escola e o professor da sala lá regular, é extremamente importante, né? Essa troca e essa parceria. Até para montar, né, para elaboração do plano educacional individualizado. Ele deve ser pensado de forma coletiva, né? Porque a gente precisa desse olhar especialista de quem está lá na sala de recursos trabalhando, desenvolvendo habilidades com aquela criança. E muitas vezes o professor da sala de aula ele não consegue perceber isso, né? Uma sala de aula com 20, 30 crianças. Mas o professor da sala de recursos, ele consegue perceber melhor, muitas vezes, quando ele e a criança ali. Então, é muito importante, né, essa troca, esse feedback dos professores, né? Na verdade, tem que ser um trabalho conjunto, né? Orientação pedagógica, orientação educacional, porque também acontece muito esse equívoco. Muitas vezes a educação especial fica só para o orientador educacional, né? Enquanto, na verdade, deve orientar a parte pedagógica é o orientador pedagógico. E o profissional de apoio ele também tem que ser ouvido, porque ele está ali junto, né? Ele tá muita gente fala assim, mas esse profissional de apoio ele tem que ser especializado, ele tem que ser um especialista, ele tem que ser um professor. Não necessariamente, porque ele é um suporte. O responsável pela adaptação curricular do aluno é o professor regente, com o suporte do profissional de apoio e com o suporte da equipe pedagógica da escola inteira, porque o aluno não é do profissional de apoio, ele não é da sala de recursos, ele é da escola, né? A escola inteira, desde o porteiro até a direção, ela é responsável pela inclusão desse aluno, não de todos. Né? Então, e quando a lei fala de especializado, ela não está falando de pós-graduação, de especialização, ela está falando de formação. Então, se eu tenho um aluno com autismo, eu tenho que estudar sobre autismo. Se eu tenho uma criança com deficiência intelectual, eu estou ali atendendo aquela criança, eu tenho que estudar sobre isso, eu tenho que saber sobre isso, eu tenho que me especializar sobre esse conhecimento para poder trabalhar com aquela criança, né? E o professor de recursos tem que ter formação continuada, né? Porque, na verdade, não tem como você ser especialista em tudo. Porque esse ano eu posso estar com um aluno em sala regular autista. No ano que vem eu posso estar com um síndrome de Down. Então, não tenho como também todo ano fazer uma especialização. Já pensou se todo ano que eu recebesse um aluno diferente na sala, eu fizesse uma pós-graduação? O professor, coitado, ele não ia conseguir bancar isso. Né? O interessante é que ele tenha formação continuada. Né? Ele não tem como se especializar. Até o próprio autismo. Esse ano eu posso receber um aluno autista mais severo. No próximo ano eu posso receber um aluno com Asperger. No outro ano eu posso receber um aluno autista, mas que é totalmente diferente do aluno que eu recebi no ano anterior. E sabe o que é comum a gente ouvir? Eu já fiz curso de autismo, assim, já sei trabalhar com criança com autismo, porque eu já fiz um curso. Você não sabe nada, a gente estuda, e a gente continua não sabendo, porque eu não conheço aquela criança. Eu só vou saber sobre aquela criança quando eu estiver contato com aquela criança e poder avaliar aquela criança, saber o que está em excesso, o que está em déficit de habilidade naquela criança, né? No João. Então, eu tenho 3 crianças com autismo, 3 crianças diferentes. Necessidades diferentes. Eu conheço a Maria, mas eu não conheço o João. Necessidades diferentes, potencialidades diferentes, né? Ele tem habilidades diferentes, uma história diferente, uma família diferente, né? Eu posso ter estudado o mesmo curso que você, mas você vai ter visto de uma maneira diferente que eu. A gente pode ter feito a mesma pós-graduação, ter trabalhado no mesmo lugar, mas eu vou ter aprendido uma coisa e você vai ter aprendido a outra. Né? E você vai me ensinar alguma coisa e eu vou te ensinar outra. Porque as experiências são diferentes e o modo de processar é diferente também. Né? Cada criança ela é única, né? Não temos que unificar isso, né? Então, assim, a formação, ela sempre vai ser voltada para aquela criança que você está atendendo. Né? É importante falar também que muito professor ele diz assim, eu não quero receber aluno com autismo porque eu não estou preparado para isso. Nem eu, graças a Deus. Porque quando o profissional fala que ele está preparado, muitas vezes ele não está. Porque ele cai nessa armadilha de achar, fiz um cursinho e eu estou preparado para trabalhar. Né? Quantas e quantas vezes a gente se depara com desafios que a gente não sabe. Várias vezes a escola me liga e pergunta assim, o que eu faço? Eu falo, nem sei, não sei, vou pesquisar, vou pensar numa estratégia.
né? Não tem como a gente saber tudo. Então, Sabe essa que coisa me perguntam? Natália, olha essa criança aqui, o que você acha que ele tem? Primeira coisa que eu falo, não sei. Porque ninguém avalia nenhuma criança só da primeira olhada, né? Eu ouço também muito assim. Qual o problema dele? Aí O você que ele fica... tem? Qual o problema dele? A Ele princípio, tem ele não tem problema, nada. não tem? A gente ouve muito assim, né? Ele tem problema, não tem? Eu falo, com certeza, porque todo mundo tem problema, né? Agora, qual a dificuldade Até eu. dele? Todo Ele mundo tem, tem eu, problema. você, todo mundo. E a deficiência, o autismo não é necessariamente um problema, né, gente? Vamos pensar que, às vezes, o que ele tem de problema, de verdade, é uma condição familiar. Às vezes, o que ele tem de problema de verdade é uma não adaptação a um remédio, que muitas vezes é excessivo, porque é outra coisa também que a gente ouve muito na escola. Ele tem que tomar remédio porque ele é autista. Quem disse? Né? O último recurso é um medicamento. Né? A gente tem que pensar que a gente tem que tomar medicamento quando a gente tem necessidade. Primeiro você faz as terapias, primeiro você muda a conduta, aí sim, não deu resultado, está vendo que tem uma necessidade, aí essa criança tem uma indicação de medicamento. E não é o professor que vai dizer qual é o medicamento que o aluno tem que tomar, não. É o médico, é um neurologista, é um psiquiatra, dependendo do caso. Né? E não, nem sempre necessário. Então, também tem esse preconceito. Ele é autista, precisa tomar remédio. Não é uma regra. E também é por isso que se torna necessário esse olhar atento do professor para essas dificuldades da criança, esses déficits, né? Bem no início, antes dos 3 anos de idade, lá na creche, né? Olhar essa criança com total preocupação com o desenvolvimento dela. Porque pode ser que ela nem precise realmente tomar medicação, porque foi tão bem estimulada e trabalhada essas habilidades de forma precoce, e essa criança não vai precisar, né, ser medicalizada lá na frente. Mas muitos casos, às vezes, precisam por conta dessa intervenção tardia. Né? A criança passa 5, 6 anos de idade sem estimulação, sem terapia, né, sem estimulação adequada. Eu sempre falo isso, né? Que a inclusão, na verdade, ela está começando a ser de fato inclusiva agora, porque as crianças estão iniciando na educação infantil, e aí com todos os estímulos, né? Então, quando essa criança que estuda desde a creche, ela vai lá para o primeiro ano, pode ter certeza, ela desenvolve muito melhor do que um aluno que passou sem esse estímulo, e aí ele já foi jogado ali no primeiro ano, né, numa turminha que nunca trabalhou com autista, que nunca trabalhou as diferenças, porque quando você tem uma turma que ela está desde a educação infantil, junto com aquele coleguinha, ela entende aquele colega, ela sabe o limite daquele colega, então muitas vezes ela defende de um outro colega que tem preconceito. Então a educação inclusiva de fato, ela está começando agora. Infelizmente, aqueles alunos que estudaram, né, aí 2005, 2000, a gente fez um trabalho no que a gente podia o máximo, mas a gente sabe que não foi o mesmo trabalho que a gente pode fazer agora com essas crianças que estão iniciando, né? E quanto mais estímulo a gente tiver e melhorar o desenvolvimento, menos medicamento ele vai precisar. E todo medicamento tem efeito colateral, é uma coisa que a gente precisa pensar. Né? Tudo que a gente, claro que tem, eu não estou falando aqui em nenhum momento que criança não precisa de medicamento, porque tem algumas que realmente precisam, né? Para melhorar a aprendizagem, para melhorar o foco, às vezes porque tem uma epilepsia junto com o autismo, né? Às vezes ele tem outra comorbidade, então às vezes é necessário sim medicamento. Mas se você começa uma terapia cedo, um tratamento cedo, provavelmente ele não vai precisar de medicamento, né? Autismo não quer dizer doença, né? E nem sempre também quando você toma medicamento é porque você está doente, como as pessoas imaginam, né? Então a gente também tem que pensar. Outra coisa, gente, é que ele é criança, tá? Então ele também é agitado. Isso não quer dizer que ele é hiperativo, porque isso também é outra situação. Ele também não gosta de aceitar regras e limites, porque eu também não gosto, né? Então as pessoas dizem assim: mas ele não aceita regras e limites. Será que você aceita?
Será que se o diretor te chamar a atenção... Quantos adultos, né, a gente conhece que se frustram por qualquer coisa, recebe um não, já sai lá desesperado, gritando, e aí? Às vezes é o modo que você impõe essa regra e esse limite para o aluno, né? Então, a gente sabe que o autista nem sempre ele entende o que você falou. Então, às vezes, o modo que você expressou essa regra e esse limite foi um jeito que ele não interpretou direito. E aí ele reagiu da maneira que ele sabe, né? Então, da maneira que ele sente. Então, a regra e limite, ainda mais na educação infantil, ela tem que ser bem clara, né? Bem focado no que você quer de verdade. E outra, a criança tem senso de justiça. Nem sempre o que você quer é justo. Né? Eu quero que você fique as 4 horas paradinho ali. Nem sempre é justo. E ele reage da maneira que ele consegue. E dentro do transtorno do espectro autista, a gente tem que entender muito bem sobre isso, né? Essa questão de entender qual é o limite ali daquela criança, o que ela suporta de aproximação, de acomodação. Então, muitas vezes, é 4 horas de aula, mas ele tem que ficar 4 horas de aula. Não. A gente tem que entender qual é o limite daquela criança. Né? O que a gente deve exigir, o que a gente deve estimular com aquela, para a gente não fazer também demais. Porque quando a gente vai demais, né, com muita sede ao pote, a gente acaba, às vezes, bloqueando a criança. Né? Ao invés de ela aprender, ela se blinda da gente. Né? Ela não quer interagir, não quer estar ali naquele ambiente. Muitas vezes ela está se protegendo também, porque tem estímulo demais, né? É o jeito que ela sabe lidar com aquela situação que para ela é injusta, né? Para ela é uma forçação de barra. Até por isso que Saquarema tem a conduta do horário adaptado, que muitos pais não compreendem muito bem, né? E aí a gente leva o técnico para explicar. É porque você tem um limite para aquela criança. Às vezes, 4 horas é muito tempo para ele. É claro que ele não vai ficar nesse horário adaptado de 1 hora e meia, 2 horas a vida inteira. Isso tem que ser revisto de tempos em tempos. Mas, às vezes, naquele período de adaptação, quando há uma mudança de escola, quando há uma mudança de ambiente, é muito importante para aquele aluno que ele fique só um período, para que a gente não haja essa sobrecarga de emoção, essa sobrecarga de às vezes, esforço emocional para aquele aluno, né? Porque as pessoas, às vezes, não entendem que o autista também tem limite, como qualquer outra pessoa. Às vezes eu estou numa festa e eu quero ir embora, estou cansada, não estou gostando daquele ambiente, o barulho não está me fazendo bem. Eu pego, viro as costas, falo, olha, gente, estou cansada, tchau, vou embora. Às vezes ele não sabe se expressar desse jeito. E aí ele reage com as ferramentas que ele tem. E às vezes reage, entra nesse comportamento muitas vezes disruptivo, inadequado, porque a gente não teve esse olhar atento para observar que a criança iria apresentar esse comportamento inadequado, porque a gente não consegue identificar o limite da criança antes dele apresentar o comportamento inadequado. Então, essa é a importância, né, da avaliação da criança, desse olhar individualizado para aquela criança, para a gente não permitir, não deixar a criança chegar nesse ponto, né, do comportamento ali disruptivo, porque é uma forma que ela está se expressando. Ela não sabe dizer muitas vezes com as palavras que aquilo ali não está legal para ela, que aquele estímulo está demais, que está aversivo o ambiente, e ela acaba respondendo isso com um comportamento, muitas vezes, inadequado ali, né, disruptivo. Inclusive na educação remota, né, o pai pode perceber, de vez em quando alguma mãe entra em contato comigo e fala assim, mas ele não conseguiu fazer todas as atividades no dia. Não tem problema, faz no tempo dele. Né? Pode ser que hoje ele consiga fazer uma atividade e amanhã ele consiga fazer 3. Às vezes também é uma atividade que não interessa para ele, né? Então, assim, isso é para qualquer criança, porque a minha filha também, muitas vezes, eu não consigo fazer todas as atividades no dia. Deixa para próxima. A gente também, né? Adulto também. Eu uso esse exemplo para os pais. Eu falo assim, pai, mãe, né? Você precisava hoje passar roupa, lavar, limpar a casa. Você deu conta de fazer isso tudo? Aí a mãe fala, não, tudo bem, tá tudo bem, né? Porque às vezes a gente não quer fazer. Eu tenho que lavar a louça, mas eu não quero lavar agora. Tudo bem, quero procrastinar um pouquinho. Eu tenho um monte de roupa para lavar, mas eu não quero fazer isso agora. Tá tudo bem também. Desde que eu faça isso depois, que eu faça daqui a pouco. Então tá tudo bem. Entender o limite dessa criança.
né? Para que a gente... Aí é o tal do tempo que as pessoas não entendem. Cada um tem o seu tempo. Esse é um tempo que a gente deve respeitar. Né? Não é o tempo de achar que uma criança de 2 anos ela não está falando mamãe e papai, mas é porque ela é preguiçosa. Esse não é o tempo que a gente tem que respeitar. Não é o tempo da criança. Né? O tempo que a gente fala é da personalidade de cada um. Né? E não quer dizer que eu também não vá fazer essa atividade para o resto da vida, só porque ele não quer fazer hoje. Né? Eu posso, por exemplo, agora de manhã dar uma atividade, de tarde dar outra, de noite dar outra. Por que não? Eu posso parcelar isso aí. Então, no momento que a criança esteja mais descontraída, que ela já descansou, ela pode fazer um outro. E isso é uma vantagem do ensino remoto, que a gente em sala de aula não tem. Exatamente. Isso dentro da minha prática é chamada de estratégias por aproximações sucessivas. Então, se a criança precisa ficar 20 minutos sentado para assistir uma aula, mas hoje o meu filho ele só consegue ficar 2 minutos, então eu vou começar com 1 minuto e meio. Eu não vou deixar chegar nos 2 minutos, sempre com pouco tempo, menos do que ele consegue ficar, para que ele consiga, que ele fique encorajado, que ele se sinta, nossa, eu consegui ficar, nossa, eu consegui fazer isso, que bom, então amanhã eu posso ficar mais um pouquinho. Então você vai aumentando esse tempo, até que, né, essa é a adaptação da rotina da escola. A gente faz isso também com as crianças neurotípicas, né, na educação infantil, né, quando elas entram, a adaptação. Por que não fazer com eles também? Em sala de aula, a gente pode fazer a rotina, né? Porque muitas vezes ele só não entende o que vai acontecer depois. Então, ele já sai para o lanche porque ele ainda não sabe qual é a hora. Então, se você pegar e fizer uma rotina, né, impressa, com imagem, e fale, ó, agora é isso. Quando você terminar essa atividade, você vai para essa atividade. Ele vai entender melhor. E ele vai ficar um tempo melhor. E essa ansiedade que gera nele muitas vezes, né, uma irritação, vai diminuir, né? Agora, também uma coisa que a gente tem que pensar, que a gente tem que respeitar. Se eu falei para ele que depois tem o lanche, eu tenho que dar o lanche para ele depois, né? Porque senão você está faltando com a palavra e ele vai ficar mais irritado, como qualquer outra pessoa ficaria. Não é porque ele é autista que ele está irritado, é porque você não agiu como você prometeu. Exatamente. Dar essa previsibilidade para a criança, né, do que vai acontecer depois. Isso diminui comportamentos, né, inadequados, disruptivos, porque a criança ela aprende a organização do tempo ali, do espaço. O que eu vou fazer agora, mas daqui a pouco eu vou fazer tal coisa, porque eles são muito visuais, né? Então você tem que ter esse apoio, esse suporte visual ali, que muitas vezes não tem. Então, diminui muito, né? A criança tem mais engajamento nas atividades quando tem esse suporte visual ali. Isso é importante, né? Dentro da sala de aula. Pessoal, eu acho que tem alguma pergunta aqui para gente. Já passamos com 1 hora até, né? 1h22. Meu Deus! Passou muito rápido, pessoal. Pessoal agradecendo, gostando bastante. Luana, eu te agradeço por você ter aceitado o convite, para a gente bater esse papo aqui legal. O pessoal adorou aqui, só elogios, o pessoal gostando bastante. Vou deixar você agora dar as suas palavras finais aí para o pessoal, para a gente poder encerrar. Primeiro que, assim, não tem nada que agradecer o convite, porque qualquer oportunidade que a gente tem para falar de inclusão e de educação especial, a gente aproveita, né, porque é o meu trabalho, é no que eu acredito, é no que eu sou apaixonada, então sempre que tiver oportunidade para falar sobre isso, eu vou falar, né, e sempre que eu puder alguém, às vezes numa livezinha, pegar alguma coisa, né, que possa ajudar na prática, que possa melhorar, é claro que a gente vai fazer, né, é o que eu gosto, é o que eu acredito de verdade, eu acredito que a educação ela pode sim ser inclusiva, né? E basta que a gente às vezes tenha só um olhar diferente, a gente não precisa muitas vezes nem ter especialização nenhuma. É só olhar o outro, como uma pessoa, né? Que tem seus direitos, que tem seus deveres, que tem suas individualidades. E isso é o mais importante de tudo. Não interessa se ele é autista, se ele é neurotípico, não interessa o rótulo que ele tem. Interessa que ele é uma pessoa. E essa pessoa merece respeito. Quando a gente fala de inclusão, a gente não está falando de caridade para ninguém. É só uma questão de direito.
né? Então, a ficar essa mensagem de que a gente não deveria precisar do dia do autismo, do mês do autista, do mês do síndrome de Down. A gente deveria ter essa consciência o ano inteiro, o tempo todo, né? De que todo mundo tem seus direitos e que eles devem ser respeitados. Então, muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço por a gente poder estar conversando aqui. Foi bom te reencontrar, mesmo que virtualmente, né? Porque fazia tempo que a gente não parava para conversar. Mas é sempre um prazer. E aí, quem quiser pode me acompanhar aí no Facebook, pode me acompanhar no Instagram, né? Meu WhatsApp, para quem é de Saquarema, sabe que ele é aberto. Então, qualquer necessidade pode conversar comigo, pode falar, tá bom? Então, meu Facebook é Luana Schwarzfutter. É só procurar aí. Põe SCH que já aparece meu nome, só tem eu. Luana, eu te agradeço, muito obrigada. Pessoal também que está acompanhando aí, só elogios, todo mundo agradecendo. Tem gente querendo que a gente continue, mas já está tarde, né? A gente tem filho pequeno, a gente precisa dar atenção também para a família, para as crianças, né? Mas a gente pode depois marcar outro momento para continuar e falar sobre outros assuntos, né? E a gente agradece aqui a presença de todo mundo, tá bom, pessoal? Uma boa noite. Eu aproveito para deixar um convite que sábado que vem eu estou no Congresso Brincar, para falar de inclusão na educação infantil. Então, quem quiser aí continuar o assunto, porque não deixa de ser também, né? Eu vou estar no Congresso Brincar. Eu vou compartilhar lá no meu Facebook depois o canal, né? E tudo, mas pode procurar. Em sábado que vem eu estou no Congresso Brincar. Tá bom, gente? Perfeito, porque dá continuidade à temática, a gente vai estar falando sobre a estimulação precoce, né? Intervenção, desde a educação infantil, esse olhar atento aí do professor. Perfeito. Então, pessoal, beijos, abraços, fiquem com Deus. Tudo de bom para todo mundo aí. Tchau, tchau. Tchau.